aí pessoal, boa noite, bem-vindo ao Catimbeiros dessa semana. Você deve estar estranhando o apresentador aqui, tá até como co-apresentador ali, porque você sabe que é o tradicional é o Kaique. Ele tá chegando hoje, teve um probleminha, tá vindo aí, tá atrasado, mas logo vai entrar. Enquanto isso, a gente vai começando aqui. Eu sou Eduardo Jardim, estou aqui com meu amigo Gabriel Ferreira. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Eduardo, tudo bem? E nosso convidado da semana, o Rodriguinho, atacante da Portuguesa Santista. Obrigado, Rodriguinho, pela participação, pela presença. Boa noite, Eduardo. Eu que agradeço pelo convite. A gente vai bater um papo aqui bem legal, falar da carreira, a trajetória dele, enfim. Mas antes, você já sabe, né? A gente tem que falar de quem faz esse programa acontecer. Começa aí, Gabriel, por favor. Então tá, vamos começar pela assessoria esportiva, né? Pode ser, assessoria por esportiva favor. do Gabriel Quitério, que é uma assessoria esportiva que oferece treinos funcionais e corridas na praia localizadas lá no Canal 1. O Kaique tá há mais de 3 anos falando que vai voltar. Quando ele chegar aqui, a gente pergunta pra ele como é que tá. Tu pode entrar em contato com ele pelo celular 013 9960 83091 e repetindo 013 9960 83091 ou pelo Instagram _lifestyle013. Os treinos funcionais lá você pode fazer presencial ou online, só conversar com o Quitério que aí você vai criar ou sua reunião ou você vai lá na praia e faz o seu treino lá. E a gente tem também a Sucos Tial, que o Kaique vai trazer. A gente espera, né? Pouco, a gente espera, vai tomar um suquinho aqui. A Tial, que tem mais de 60 produtos no seu mix lá, você pode conferir tudo no Instagram, @SucosTial, ou nos mercados da região, aí, em todos os mercados aqui de Santos já tem. Ou no site também, sucostial.com.br. Aliás, desculpa, é tial.com.br o site. Você tem mais de 60 tipos de produtos, sucos naturais, 100%, com néctar. Vale bastante a pena, são bem gostosos. Todo mundo que toma aqui, que experimenta gosta. E com certeza o Rodriguinho também vai gostar quando o Kaique trouxer, né? Por favor, Kaique, chega aí que a gente tá com sede. É isso? Alguma coisa a mais? Não, por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Vamos começar aqui. Um importante aviso também, essa semana o programa vai estar disponível, além das nossas redes sociais, na rádio em Peruíbe, né? Às 7 horas da noite lá na rádio, deixa eu pegar o nome aqui direitinho, na rádio Cidade FM, 104,9 FM lá em Peruíbe, vai começar a ser transmitido lá às 7 da noite do sábado. Aproveita, você que é dessa região, vai conseguir acompanhar por lá. Enfim, vamos começar. Começar aqui com o Rodriguinho, que essa semana já voltou aos treinos, né, Rodrigo? A Portuguesa. E aí, como é que tá a expectativa para essa temporada? Edu, voltamos, né? A expectativa é muito boa. Acho que a Portuguesa, é o que eu falo, saiu na frente por manter uma base. Acho que foram uns 14 jogadores, manteve da Copa Paulista. Eu acho que de manter esses jogadores, isso aí já dá uma grande ajuda, né? Igual eu falo, porque ultimamente estavam perguntando por que a Portuguesa não estava contratando tanto, mas por causa disso mesmo, né? É o que o pessoal passou pra gente, por ter mantido a maioria do elenco que disputou a Copa Paulista. Então, assim, a gente está muito feliz também pelas peças que chegaram. Chegou o França, que é um jogador também rodado, né? Com uma rodagem muito boa, né? Teve passagem aí para Palmeiras e outros times, né, na Europa. Então, assim, e fora outros jogadores que vêm para nos ajudar aí a buscar nosso objetivo, que é o acesso para a Série 1. A Portuguesa que ano passado fez uma campanha, a gente estava até conversando aqui fora do ar, né? Fez uma campanha bem boa, chegou perto do acesso, mas acabou que a parada atrapalhou um pouquinho, né? O que você acha que foi o principal... O que faltou ali para conseguir esse acesso ali no fim? Olha, do que eu estava comentando com você, essa pandemia acabou, né, atrapalhando a maioria dos clubes, né, por ter essa parada, e muitos jogadores não voltaram, né, e foi o caso aqui, o que aconteceu ano passado. Teve muitos jogadores ali que depois da parada não retornaram, e foi o que eu falei, acaba a mudança também, né, que teve a mudança do treinador, e é muito pouco tempo o outro treinador também colocar o estilo de jogo dele. E isso aí acho que acabou complicando, né, e a Portuguesa infelizmente não conseguiu, igual eu falei, buscar estar ali no mata-mata ali, que é onde todas as equipes buscam estar para buscar o acesso. Realmente foi a parada atrapalhou muita gente, né, e principalmente
a Portuguesa aí, que infelizmente mudou treinador, né? A gente tava falando isso, mudou comando e tudo, é realmente complicado. Prejudica mais quem tava vindo bem, né? Perde o ritmo. Sim, sim, e a Portuguesa tava bem, tava lá em cima na tabela, acabou que, né, não conseguiu acesso. Mas também a gente tava falando disso, a Série A2 esse ano, você acha que vai ficar mais competitiva, né? Mais difícil com as equipes que caíram aí? Sim, sim, cara, porque assim, tem alguns clubes, igual eu estava comentando, tem uns 6, 7 clubes que estão investindo muito, né? Uhum. Fora esses dois que caiu, o Oeste e Água Santa, né? A gente estava comentando ali os clubes ali que estão investindo, que é o Atibaia, vem o 15, mas é o que a gente comenta, né? Nem todos os times que investem, chega lá dentro as coisas às vezes não andam, né? Então, assim, a gente aqui na Portuguesa, todos nós já estamos tentando abraçar todos os que estão chegando para que a gente possa, né, deixar eles à vontade, né, para que possa nos ajudar aí a buscar nosso objetivo. E qual que você acha que é a principal vantagem assim da Portuguesa, se é que tem alguma assim? Vantagens, eu falo, por a gente manter já um elenco, né? Então a gente já se conhece, essa base aí a gente já se conhece que vinha disputando o campeonato, né? Então eu acho que nossa vantagem é isso, perante alguns clubes que não manteve, né? Que eu acho que eu vi que também a Lusa manteve, o 15 manteve uma base, acho que a maioria manteve, né? Mas teve muito time que desmontou todo, então acho que o importante para nós jogadores é isso, já estar com um grupo que a gente conhece, já sabe onde um gosta de jogar, onde a bola tem que jogar para o outro, então eu acho que isso aí facilita muito para nós. Você falou da Luz agora, já me veio uma pergunta, uma dúvida que eu sempre tive, para falar a verdade. Vocês lá dentro, assim, consideram um clássico jogar contra a Portuguesa? Porque vendo de fora assim, parece realmente assim, pô, um jogo disputado ali, né? Sim, cara, é um clássico para nós, sim, com certeza, né? Por ser irmã, co-irmã, né? Mas acho que lá dentro, com certeza, é um clássico assim, é saudável, né? Graças a Deus, acho que todos os clássicos que eu joguei contra a Portuguesa nunca teve negócio de briga, essas coisas assim, mas lá dentro a gente entra ali, né, entra para ganhar, então não tem como, né, irmão? Então, assim, é um clássico que com certeza é um clássico, né? Sim, contra a Lusa. Já é o primeiro jogo, né? Esse dia 28 de fevereiro. É a estreia? A estreia nós e Lusa. Aí na Núrio com Moça. Caramba, jogo bem bom para começar, já para ver até onde as equipes podem ir, né? Mais ou menos. Verdade. Gabriel, faça uma pergunta, enquanto o nosso querido amigo aí vai entrar. Aproveita, Kaique, já pega a caneca também. Pode fazer sua pergunta. O Matheus, por enquanto, está elogiando aqui o Rodriguinho, falando que joga muito. No nosso chat aí, pode mandar pergunta no chat se quiser. E aí, já quer começar por onde agora? Pode fazer você. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Olha lá. Tá bom, então vamos lá. Cara, tu jogou na Coreia? Joguei na Coreia. Como é que foi isso? Como é que surgiu? Tu tava em qual clube? No Fluminense, Havaí? Eu estava no Havaí. Foi quando o meu contrato acabou com o Fluminense, eu estava emprestado para o Havaí. E fiquei um tempinho parado quando encerrou meu contrato com o Fluminense. E apareceu essa oportunidade. O teu empresário foi procurar? Como é que foi isso? Te acharam? Assim, essa época eu tinha acabado de encerrar com os empresários que eu tinha. E aqui, né, o Manteiga, que é aqui de Santos, né, tinha um conhecido dele que tinha uns contatos lá na Coreia e ele acabou arrumando essa oportunidade para mim ir para lá. Pô, e como é que foi? Ficou quanto tempo lá? Foi no Jeju United esse? Foi isso, É uma ilha lá, não é? É uma ilha, cara. Pô, é legal? Assim, cara, eu te falo, foi difícil, cara. Pode ver que eu fiquei 5 meses, assim, cultura completamente diferente, né? E meu filho tinha acabado de nascer. Tu foi sozinho ou... Eu fui sozinho. Fui sozinho e depois de 3 meses minha esposa veio com meu filho, né? Pra ver se eu conseguia, porque meu contrato era de 1 ano. Então eu levei ela pra ver se eu conseguia manter esse contrato. Aguentar mais. Mas, cara, é muito difícil. Assim, eles lá têm uma mania, não é mania, né? A cultura deles, né? Então o jogador brasileiro chega lá, sofre muito por causa disso. Aqui a gente está acostumado, quando tá bem, dar continuidade e isso tudo. É igual a Europa, né? Na verdade. E lá não, se você for um jogo bem, se ele achar que você tem que ir pro banco, você tem que aceitar. Então, assim, tinha jogos que eu não estava indo, então eu estava acostumado aqui a estar jogando, né? Tá direto. Então ir lá. Nessa oportunidade que eu tive, joguei poucos jogos, então achei melhor voltar para o Brasil. Tinha mais algum brasileiro no time? Ou... Tinha o Pedro Júnior, que hoje está no CSA,
e o Pedro Maranhão, que encerrou e hoje ele é empresário. Esses dois e me ajudaram muito lá, que foi minha primeira experiência, cara. E como é que é o nível do futebol lá? Cara, é um nível assim, futebol é muita correria, muita força, né? Qualidade, vou te falar que é muito abaixo. Qual que é melhor? É A2 do Paulista ou A2 Coreia? do Paulista. A do Paulista é melhor. Com certeza, Gabriel. Melhor campeonato do Brasil, dois goles. Vou te falar, hoje em dia tá todo mundo. A gente comenta assim que tem primeiras de outros estados aí que a A2 com certeza é melhor. Sim. Cara. A 2 é forte. Eu acho que só perde pro Carioca e pro Catarinense, que hoje também tá muito bem. Eu acho que o resto a A2 supera muita primeira de outros estaduais. Você, já que o Gabriel fez essa pergunta da sua carreira, a gente ia chegar lá, mas já é uma boa Pulei. entrada. Tava curioso. Boa noite, cheguei. Só pra avisar que eu cheguei. Não, Boa só por noite. causa disso, eu ia te anunciar, agora tu já me corta. Já Desculpa, chegou pode depois. anunciar então, eu tô esperando. Kaique Estiva chegou aqui, atrasado, mas Pô, tudo bem. o trabalho tá complicado, final de Libertadores aí tá correria, mas Nossa, obrigado pela presença, vamos bater esse papo aí. Hoje o Edu apresentando, o Gabriel fazendo pergunta. Surpresa. Essa parte você falou da Coreia. Você, antes disso, voltando um pouquinho já, você jogou lá começou a carreira aqui na Portuguesa, certo? Mas você jogou também no Santos antes na base, né? Cheguei a jogar no Mirim. Chegou a jogar no Mirim? Só no Mirim. Ah, tá. Aí na Portuguesa foi do infantil Até profissionalizar. Isso. E não, de- profissionalizei no São Vicente ainda, não foi nem na Nem na Portuguesa. Portuguesa. E você foi, depois disso, você foi pro esporte já, não foi? Se eu não me engano. 2005. Depois que eu retornei para a Portuguesa, disputei o Campeonato Paulista da 1. Uhum. E aí, do término do campeonato, eu fui pro esporte. Foi a primeira competição de divisão principal, foi essa, pela Foi Portuguesa? Foi essa. E aí, conta, como é que foi disputar e depois já partir para um esporte, assim, que é já um time de massa, né? Um pouquinho mais relevância, assim, nacional. Foi, eu até no primeiro jogo, né, que eu estava acostumado aqui na Portuguesa, né, com o público menor, cara, foi assim, até liguei pro meu irmão no primeiro jogo, quando eu cheguei lá, não acabei não atuando, né, porque cheguei numa sexta-feira e a gente jogava no sábado, Uhum. só que o treinador falou, Rodrigo, se você quiser ficar aqui para assistir o jogo, tá liberado. Cara, quando eu entrei no estádio, daqui a pouco, cara, começou aquele, acostumado, eu tava aqui, eu tava jogando com 2, 3 mil pessoas, cara, daqui a pouco entrou lá, tinha 22 mil pessoas, e assim, eu tava acostumado muito com isso, jogar com, pô, liguei pro meu irmão e falei, cara, olha isso aqui, olha a loucura disso aqui, cara, imagina lá dentro, lá como que é, então assim, foi uma experiência, né, que era um começo que eu nunca tinha jogado com tanta, ali eu nem joguei, né, só fui assistir por estar, chegou na sexta-feira e o jogo foi no sábado. Então assim, cara, eu tomei um baque no começo assim, mas depois, né, na semana, no dia a dia treinando e depois quando a gente estava atuando, é o que eu falo, quando a gente está confiante, sai de um lugar bem, chega no outro, a gente não sente essa, né, pressão, né, como a gente posso falar assim, né. Então assim, saí muito bem aqui da Portuguesa, no Paulista, cheguei lá ainda, graças a Deus, consegui dar conta do recado. E que começou a ser reconhecido na rua essa época aí, já era conhecido antes. Não era, cara. Assim, a gente fez um jogo contra o Vila Nova e eu fiz o gol. A gente, não me lembro se ganhamos de 3-1 e eu fiz o terceiro gol. E até meu irmão tava lá comigo lá em Recife e acabamos indo pro shopping pra jantar. Cara, foi a primeira vez, pô, e lá é loucura. Lá eu falo que a gente parece, a gente brinca com isso, né? Parece jogador de verdade assim, porque o pessoal já chegou e eu não tava acostumado, pô, Rodrigo, não sei o que, dá um toque. Pô, Rodrigo, do esporte, não sei o que. E aí eu comecei foi ali que eu comecei até meu irmão falou, ó, começa a treinar um autógrafo aí, cara, você não tá acostumado com essas coisas aí. Mas, pô, foi bem bacana, né, a passagem lá. Foi o primeiro título profissional lá, não foi, no esporte? Você conquistou? Foi no campeonato regional lá na Pernambucano. No Pernambucano, no brasileiro não. Não, a gente não teve acesso, mas foi o meu Foi primeiro o primeiro título como profissional, né? Foi o meu primeiro título. E como é que foi essa sensação de, tipo, caramba, eu sou campeão, né? Num campeonato importante, campeonato pernambucano, no Nordeste, bem forte, né? Ah, cara, você conquistar um título assim não tem coisa melhor, né, cara? Acho que pra nós, né, que busca todo campeonato que a gente entra, para buscar um título. Então, para mim, ali que estava, né, vindo da Portuguesa, fui para lá, né, nessa dimensão, eu não imaginava, né, assim, chegar e já logo conquistar um título do jeito que eu conquistei. Então, assim, pô, para mim foi, cara, eu fiquei super feliz, cara. Primeiro título, né? Fiquei, pô, besta demais, assim,
né? Eu via uns caras que acho que já estavam acostumados a ganhar o título igual o Rinaldi, Adriano Chuva, tinha uns caras Vinícius, os caras estavam, tranquilo, e eu, correndo, dando volta lá com a camisa. Então assim, mas foi muito bom. E você tem uma lista de todos os títulos que você já ganhou? Você tem guardado isso? Você tem as medalhas guardadas? Você guarda esse museuzinho seu? Cara, as medalhas, eu tenho algumas, cara, porque é muita. Assim, né? Eu guardei da época que eu jogava nas ruas, os campeonatos. Minha mãe tem uma caixinha lá e ela acabou me dando essa caixinha com muitas medalhas. Assim, a que eu não enquadrei ainda, que eu vou enquadrar, eu tenho a do Campeonato Paulista, que eu fui vice, e a do campeão brasileiro, né? Com o Fluminense. Essas duas aí eu tô pra fazer um quadrinho especial e deixar guardado, mas tenho todas. E como que era a resenha desse Fluminense campeão brasileiro aí? Tinha uns caras de muito nome naquele time, né? Tem o Sheik, né? Tinha Kim Conca, Deco. Tinha uma galera pesada. O Fred tava. Belete. Ali eu brinco com meu irmão, nem nos meus melhores sonhos eu sonhava estar, né, naquele elenco ali em 2010, cara. Então assim, porque eu até brinco com os caras, a gente tá acostumado a ver esses caras na televisão, pô, e de repente eu tava lá, cara, jogava videogame com os caras, daqui a pouco eu tava ali com o Deco, com o Conca, com o Fred. Sim. Então assim, eu falava que muitas vezes me pegava assim meio, né, olhando assim, mas a gente não podia demonstrar isso com os caras, né, porque a gente tava ali no dia a dia. Então assim, no começo foi difícil. Difícil sim, porque a gente, né, queira ou não queira, igual eu falei, a gente está acostumado a ver os caras e você, de repente, está junto ali, mas eu consegui lidar muito bem com essa situação e, pô, os caras super gente boa, né, assim que eu cheguei, eu lembro que o Fred falou, Rodrigo, que precisar aí, pode contar comigo. Eu lembro que o Conca também teve eu tinha acabado de chegar, acho que a gente jogou contra o Atlético Goianiense e estava tendo uma festa na casa dele e eu tinha ido sozinho. Ele falou, Rodrigo, não, vai lá pra minha casa lá, vamos lá pra festa. Então assim, os caras me deixaram bem à vontade, né? Então eu me senti bem à vontade mesmo. E assim, aí é muito bom, né? Porque você chega no lugar, os caras te abraçam, então não tem como você não se sentir em casa. Então, assim, eu não tenho, igual eu falo, eu não tenho nada pra falar desses caras, Deco, Sheik, os caras, pô, resenha demais. Eu gostava muito principalmente o Deco. O Deco chegava os jogos assim, logo quando ele chegou, nas concentrações, a gente almoçava, ele falava, não sobe pro quarto não, vou contar umas resenhas pra vocês aí. Aí a gente ficava lá uns 40 minutos, ele tomando o cafezinho dele, e depois a gente subia lá, mas foi muito bom. E você manteve contato com algum desses caras aí, até hoje, fala alguma coisa, não se perdeu no tempo? Se perdi. Eu sou um cara muito tímido, assim, eu tenho... que meu irmão até muitas vezes briga comigo por causa disso, porque eu poderia ter mantido contato e conversa, mas eu sou um cara meio tímido, fico com receio de estar atrapalhando, de ficar chamando direto, então eu acabei perdendo. Sei como contato. É que é. Já que a gente pulou já para essa parte do Fluminense, aquele título não, vice do Santo André, como é que foi aquela final que ninguém esperava, tipo, aquele time jogar daquele jeito, explodiu e, pô, chegou numa final contra o Santos, que era uma máquina, principalmente no ataque, você enfrentou um ataque lá com Robinho, Neymar, Ganso voando, até o André fazendo gol pra caramba, e, pô, como é que foi aquele time do Santo André, que acabou que muito jogador depois saiu, né, Sim. Alguns deram muito certo, outros não, mas enfim, como é que foi esse campeonato, esse vice aí? Olha, a nossa equipe... Eles tinham acabado de cair do Brasileiro, da Série A para a Série B. E você chegou durante o Brasileiro? Eu cheguei em 2009, no Campeonato Brasileiro, que até era o Sérgio Guedes era o treinador, foi o que me levou na época. E assim, muitos jogadores ali estavam afastados, outros tinham sido emprestados, porque tinha acabado estava perdendo vários jogos e o presidente queria fazer uma mudança, né? E eu fiquei afastado 2 meses, cara. Foi um negócio assim que deu um encaixe mesmo em 2010. Porque eles mandaram a maioria embora, porque tinha o Marcelinho Carioca, tava o Gustavo Neri, Fernandão, tinha muitos jogadores, Rodrigo Fabre, muitos jogadores experientes. E acabou as coisas não andando. E o presidente em 2010 falou, não, no Campeonato Paulista a gente vai mudar. Vamos colocar mais jogadores, né, mais novos, jogadores que estavam aqui. E buscaram outros jogadores o Branquinho, buscaram, o Nunes já estava, o Bruno César também estava sendo emprestado para o Pelotas, se eu não me engano,
o Sérgio Soares, que era o treinador na época, ligou para ele retornar. Então, assim, foi uma coisa que deu um encaixe de uma forma, cara, deu uma liga, igual a gente falou, que cada jogo, cara, a gente, assim, foi muito rápido. É o que eu falava para os caras, como que um encaixe foi assim, não tem nem como eu te explicar, cara, porque a gente ganhava uns jogos, cara, né, falava assim, que isso, cara, nós pegava o time pequeno, a gente atropelava, cara. Aí eu falava, mano, eu falava pro meu irmão assim, falei, que não sei o que tá acontecendo. Eu olhava assim, muitos gols que eu fazia lá nos jogos, eu falava pra ele, cara, ó a fase que o time tá, cara. Porque era brincadeira, cara. Era gol que assim eu olhava e falava, mano, muitas vezes eu falava, será que é eu mesmo que eu tô com essa qualidade toda, mas é assim, na verdade é a confiança, né? A gente, a partir do momento que as coisas acontecem, você acaba fazendo os gols. Isso aí a gente, a cada dia, igual eu falo, o gol, quando a gente começa a fazer os gols, o gol parece que cresce para nós. E a partir do momento que nós estamos naquela fase ruim, o gol parece que fica pequenininho. Então, assim, ali o nosso time encaixou de uma forma que a gente pegou o Santos, né? Igual você falou, Robinho, Neymar voando, Ganso, o André, os caras... Arouca, jogando... Arouca. Então, assim, a gente não sentiu, cara. A gente jogou de igual para igual. Entendeu? A gente tinha um time também com uma característica muito ofensiva, né? Então, e deu muito certo. O Santos ia para cima e o treinador era o Sérgio Soares, falava, vocês têm que atacar, porque é um time que também gosta de atacar muito. E nossa equipe já vinha muito bem. Então ele falou, cara, vocês têm que manter a mesma coisa que manteve no campeonato todo. Lógico que o Santos nós temos que tomar um cuidado no meio campo para frente. É um time que todo mundo sabe o que vem fazendo, que estava metendo 8 na Copa do Brasil, fazendo isso, mas assim, cara, a gente conseguiu encarar de igual para igual. Eu acho que os caras, né, tem muito santista amigo meu que falou que no último jogo eles tremeram na base. Já tem comentário aqui, o Thales mandou aquela sua bola na trave no fim do Aos jogo, eu tô 45. pesadelos até hoje. Aos 40, tem muita gente que tem muito amigo santista que fala, cara, se tu faz aquele gol lá, tu não subiu, deixava tu entrar em casa, cara. E tipo, você terminou com 15 gols, né, aquele ano, e ainda foi vice-artilheiro, né, se eu não me engano. Foi vice-artilheiro. Eu não lembro quem chegou a ser Foi artilheiro. o Ricardo Bueno, que Ricardo hoje Bueno está no Operário. Tá no Operário, jogou no Palmeiras e tal. E foi um ano, assim, desculpa te cortar, que eu Nada. falo que tava Neymar, Ronaldo, Robinho, olha os caras que estavam. Então, assim, pra mim foi um ano, cara, que marcou minha vida profissionalmente, foi esse ano aí, cara. E depois daquilo, né, como eu falei, assim, muitos jogadores saíram, acabaram indo para times grandes e tal. Entre vocês lá, assim, tinha algum que vocês falavam, putz, esse aí é um cara que a gente acha que vai estourar mais longe, sei lá, que nem o Bruno César, por exemplo, foi bem na Europa, né, tal, acabou que voltou depois de um tempo, mas enfim, tinha essa visão. Olha, cara, o do Bruno César, você falando assim, foi até engraçado que a gente foi jogar contra o Corinthians e ele ainda não tinha atuado, estava no banco e não estava indo para os jogos, né? Ele falou, pô, Deus, caramba, cara, vim aqui, não joguei um jogo ainda. Eu falei, pô, Bruno, mas é diferente, você já foi para um time que já está certinho, já está encaixado, né, cara? É diferente, a maioria da gente que foi contratado, igual foi pro Fluminense, o Nunes foi pro Vasco. Teve outros que já chegou jogando, né? Mas, assim, tava precisando dessas peças. E ele, pô, será que não... Falei, cara, vai chegar a tua hora, cara, fica tranquilo. E foi quando ele chegou a hora dele, né, no Corinthians, que a gente chamava ele já de chuta-chuta naquela época do Santander. E no Corinthians o Ronaldo acabou colocando esse apelido dele, né? Então, assim, era um cara que todo mundo sabia da qualidade dele e sabia que, assim, de todos que saiu, era um cara que todo mundo... sabia que a qualquer momento poderia estourar. Eu acho que pela fase que todos estavam, né, naquele momento, eu acho que o Bruno era o que mais todo mundo, por ser mais novo, né, todo mundo apostava. O Felipe Rei tá mandando pergunta aqui. Vamos ler a pergunta. Tô abrindo aqui, tá, Felipe? Calma aí. Ó, ele falou, a má estrutura dos times de futebol, como a falta de CT, salários atrasados, pode prejudicar a maturação dos atletas, principalmente os mais novos? Acho que quando o cara está começando a carreira, entrar num ambiente que ainda não é de clube grande, dificulta um pouco a carreira? Dificulta sim, né, cara? Porque assim, a maioria dos times pequenos, né, queira ou não queira, é dessa forma, né? Eu falo porque eu joguei a maioria dos clubes onde eu joguei, eu sempre peguei essas dificuldades, né, de não ter CT, de salário atrasado, negócio de alimentação. Mas assim, vai da vontade, né, de vencer, de tentar ir bem ali para tentar chegar, almejar coisa melhor, chegar em coisa melhor, né? Porque igual eu falo, no futebol a dificuldade vai existir,
porque você vai pegar muitos clubes aí hoje em dia que não tem as condições de um time grande, né? De uma estrutura de CT, de roupa, então, queira ou não queira, isso aí acaba atrasando sim os times pequenos, os meninos que jogam, mas o que conta é a força de vontade, é a vontade de vencer para passar por cima disso e poder chegar numa situação melhor dessas, chegar em time grande, né, que eu falo, onde você tem tudo, né. Uhum. A gente recebeu nossa primeira temporada aqui o Bruno, que é psicólogo no esporte, né, até na Portuguesa Santista, trabalhando agora. Durante a sua carreira, quando você está começando, você teve contato com psicologia no esporte? Era um negócio que não se falava muito na época ainda? Cara, não se falava muito na época. Hoje não se fala muito ainda também. Né? Então, é um negócio, assim, eu acho que a maioria dos times grandes que tem, né, cara? Porque acho que os times pequenos aí de menor porte, acho que não tem essa condição, né, cara? Mas eu acho muito importante. Hoje, eu com a experiência que se eu tivesse isso, né, na minha base, eu acho que iria me ajudar muito. Né? Porque, assim, cara, é muita dificuldade que a gente passa no dia a dia no clube ali, né? Que eu já peguei clubes que a gente ficava treinando um pouquinho mais e na hora de subir para almoçar não, para jantar, não tinha mistura, já acabou a mistura. Então, assim, pô, você falar, muitas vezes eu falava pro meu pai, na minha casa, pelo menos isso não faltava. Mas, assim, minha vontade de querer, né? Porque na época, quando eu comecei, o que eu falava pro meu irmão, eu tinha um sonho de tirar minha mãe da favela. Então, assim, isso aí foi o que eu busquei, que eu almejei. Então, é por isso que eu tô falando. A gente passa por cima dessas coisas, né? Quando a gente almeja alguma coisa. E eu coloquei isso como principal. Eu falei, não, por mais que eu tenha dificuldade, muitas vezes a gente dorme debaixo de arquibancada. Então, assim, não é fácil, né? Tem muita gente que vê você chegando no time grande e já pensa que não, mas a gente passa muito perrengue, né? A gente chora muito, onde a nossa mãe não nem pensa, porque assim, minha mãe me ligava e falava, Rodrigo, tá faltando alguma coisa aí? Mãe, não, tá tudo bem aqui. Meu pai, Rodrigo, não, se precisar, eu falei, não, mãe, a gente tá se alimentando bem, tá tudo certo, mas na verdade... sempre tava, né? Sempre tava faltando alguma coisa. A gente falou dessa parte de time grande, quando você mudou do Santo André pro Flu, naquele ano de 2010, tipo, foi um negócio que, na hora, assim, tu viu e falou, caramba, agora eu cheguei. Agora... É muito diferente, cara. É o que eu falo, a estrutura é outra coisa. Eu nunca tive contrato com marca, tudo. Pô, assim que eu cheguei lá, cara, eu tava, acho que foi 2 semanas que eu cheguei. Aí sentou um cara lá e falou, Rodrigo, a Adidas está patrocinando o Fluminense e a gente queria fazer um contrato com você de 1 ano aí, né? A gente te dá material, chuteira e roupa, essas coisas, cara. Aí você vê que já não é muito diferente, cara. Você já começa, assim, e fora a estrutura mesmo, de academia, de suplemento, de alimentação, né, de viagem, de hotéis. Isso aí é o que eu falo. Se o jogador, quando chega no time grande, você fala, cara, eu vou dar a vida porque eu quero ficar aqui, porque, assim, fora outras coisas, né? Salário dificilmente atrasava na minha época lá, porque era Unimed. Então, assim, time grande é completamente diferente, é outro nível. E aquele Brasileirão, você atuou bastante, né? Acabou que substituiu o Sheik, né? Por lesão também, sim, né? O Fred, enfim. Como você acha que foi, tipo, que você foi conquistando assim a confiança do eu não sei nem se era o Muricy desde que você chegou. Era o Muricy, que acabou aquela campanha que acabou resultando no título, né? E sim. Você teve bons jogos, aquele contra o Flamengo, né? Que você fez um golaço cortando o David Braz e tal. Aquele contra o Prudente também, você pegou de primeira para um golaço e tal. Sim. Enfim, fala dessa campanha aí, como é que foi a sua chegada lá e no geral, assim? Se o elenco já estava fechado assim, dá pra gente ser campeão. Assim, já tinha um elenco muito, assim, como que 2009 eles quase caíram, né? Então, assim, eles no Carioca contrataram muitos jogadores, que acabou no Brasileiro, quando o Muricy chegou, o Muricy acabou mandando alguns jogadores embora, e foi quando ele começou a trazer algumas peças, né? Igual quando eu cheguei, o Carlinhos chegou. Então, assim, eu fui conquistando um espaço aos poucos, na verdade, né? Porque acho que na minha 4ª ou na 5ª partida contra o Flamengo, foi o meu primeiro jogo contra o Flamengo. E a gente ganhou de 2-1 e eu fiz o primeiro gol, né? Eu me lembro que até
na semana, né, o Fred me pegou e falou, cara, eu tô um ano aqui, cara, não fiz um gol contra o Flamengo. Tu acabou de chegar na tua quarta, quinta partida, você já conseguiu já fazer o gol contra o Flamengo, cara. Eu falei, pô, Fred, nem fala, isso aí é bom demais. E é um clássico que, né, todo mundo histórico, todo mundo fala. E assim, aos poucos, né, depois eu perdi o espaço mesmo, porque também, né, perdi o espaço, porque tinha um menino lá que era um atacante, era o Alan. Cara, esse moleque eu falava que era impressionante, cara, porque assim, eu sou um jogador mais aguerrido, tudo, e ele era um jogador que tinha uma técnica muito apurada. E assim, eu falava pros caras, cara, eu só fiz na primeira, puta, agora até me saiu me fugia, no primeiro turno, no campeonato eu só fiz o gol contra o Flamengo, cara, e esse moleque entrava no meu lugar, ele entrava no meu lugar e fazia gol. Ele entrava no meu lugar, fazia gol, falava, misericórdia agora, cara. Pô, e eu não consegui lidar muito com isso. E eu tinha o Berna lá, que era um amigo que eu joguei com ele aqui na Portuguesa Santista. E por eu estar acostumado a jogar em times menores, eles apostam mais, né? Te dão mais chance. E lá eu acabei perdendo uma época o espaço. E foi quando o Berna chegou e falou assim, Rodrigo, time grande é assim, cara. É você mesmo sozinho que vai ter que ter a consciência de lutar, de batalhar. Porque não é igual time pequeno, igual a gente jogou, que eles continuam insistindo em você. Aqui não, se você não for bem, eles vão te encostar, vão contratar o outro e vida que segue. Você vai ficar... Então assim, no começo, até eu voltar de novo a ganhar a confiança do Muricy, foi meio complicado, porque às vezes o Sheik machucou, o Fred machucou, mas às vezes ele improvisava o Conca na beirada, colocava outro meia. Então assim... E eu, falei, mano, tem que ganhar isso aí no dia a dia, eu tenho que começar a treinar bem, que ele fazia muitos jogos coletivos contra os juniores. E ali ele tirava muito, né, para colocar, ou para sair jogando, ou para levar para os jogos. Então assim, eu peguei firme nesses jogos amistosos que ele fazia ali, e acabei entrando num jogo que a gente tava, isso aí já era no segundo turno, que foi contra o Flamengo. Foi quando eu fiz esse foi 3-3, né? Foi 3-3, eu fiz 2 gols na partida. E aí eu peguei esse jogo, eu falei, cara, eu tenho que pegar firme nesse jogo aí pra mim dar continuidade, né, no campeonato, pra que o Muricy possa confiar em mim e me levar até o final. E nesse jogo aí acabamos empatando 3-3, eu acabei fazendo 2 gols. E a partir dali, cara, aí o Muricy, cara, todo jogo que ou a gente tava empatando ou tava perdendo, ele me chamava. Tipo, no segundo tempo, ou já logo no intervalo. Então, assim, a partir desse jogo do Flamengo do segundo turno, eu ganhei a confiança dele. E foi aí que, graças a Deus eu consegui jogar 28 jogos, né? Então acho que foi o 5º ou 6º que jogou mais jogos na campanha do título. Tem até uma pergunta aqui sobre isso, o Fernando, ele falou que, porque se você, mesmo você sendo campeão e tendo boas aparições, né? Por que você acha que foi emprestado para o Atlético no ano seguinte? Cara, eu dei um azar que o Muricy acabou vindo pro Santos, acho que teve uma discussão lá com o pessoal lá do Fluminense. E assim, eu acho que se o Muricy tivesse dado continuidade, com certeza eu ia continuar, né? Então o Abel chegou, e assim, nunca tinha trabalhado com o Abel, mas o Abel foi um cara bem honesto comigo também na época, que eu acabei ainda jogando uns 4 jogos ainda do Campeonato Brasileiro na época. E ele tinha que trazer, o Fluminense tinha contratado o Ciro, né, um atacante, e o Abel me chamou e falou que ele tinha que trazer o Sobis. Então ia ficar, eu ia ser a 6ª opção, porque tinha o Fred, tinha contratado o He-Man, tava o Sheik, tava o Ciro que tinha contratado, o Araújo, e eu ia ser a 6ª. Aí ele falou que ia trazer o Sobis também. Ele falou, Rodrigo, se você quiser esperar, cara, aí vai de você, eu tenho essas opções que eu te falei agora, se você quiser esperar a sua chance, você pode ficar à vontade, mas eu estou jogando bem aberto com você. E só que ele falou, mas se você tem o Atlético Paranaense, que o Renato Gaúcho está te querendo lá, e lá você vai ter uma oportunidade mais rápida do que aqui. Aí você decide, mas eu já estou jogando bem aberto. Então foi quando eu escolhi ir pro Atlético, né? Eu lembro que até na época o Souza ainda falou para mim, o Atlético está lá embaixo, então você vê direitinho, porque se lá cair, não sei se você vai ter espaço para voltar para cá, porque eu tinha mais 2 anos de contrato ainda. Então você pensa direitinho aí, vê o que você vai fazer. De repente é melhor você esperar aqui do que ir para lá.
Mas eu acabei indo pro Atlético Paranaense na época e o Atlético acabou caindo. Acabou, né? Caindo. O que pesou pra você escolher ir pro Atlético? O que passou na sua cabeça nessa época de decisão aí? Pro seu Renato Gaúcho na época, né, cara? Era um cara que todo. Assim, é um puta de um treinador, né? E ele já tinha tentado me levar pro Grêmio, uma época emprestado, o Fluminense tinha rejeitado. Então, assim, aí eu acabei indo por causa dele. E assim, eu acho que depois que eu cheguei, ele ficou coisa de um mês e pouquinho. Ele caiu rápido, ele, né? ele pediu pra ir embora, ele nem caiu, ele Ele pediu. isso que foi o complicado. E aí foi onde acabou assim me complicando, porque também tive muitas lesões lá também, que eu não tive uma sequência no Atlético. Foi um clube que infelizmente as coisas não andou. Você não pensou em ligar pro Muricy? Pô, me leva pro Santos aí, pô. Mas ele tentou logo no começo. É mesmo? Só que por ele ter saído brigado com o Fluminense não quis me emprestar. Faz sentido. Seria Seria em casa, o jogo, né? Seria campeão da Libertadores, né? Só isso. Eu vou falar do lado do Neymar, eu falo, o Neymar fez muita gente, do lado daquele cara ali, cara. Nem fala. Mas você ficou lá no Brasileirão pelo Atlético, o time caiu. Tu acha que foi o pior momento da tua carreira ou não? Foi, cara. Foi? Foi porque assim, eu nunca fui vaiado tanto na minha vida igual eu fui lá, cara. Ali a gente, entrava no. Tinha eu e o outro atacante, o Adailton. Eu falava pra ele, não dá pra gente um tocar a bola pro outro, que a vaia não para, pô. Eu falava pra ele brincando lá dentro do jogo, não pode, pô, se eu tocar a bola, se a gente ficar aqui, cara, e é muito difícil, cara, a gente fala assim, que não mexe, mas mexe, pô, o cara jogar com a arena sempre cheia lá, cara, e a gente, na dificuldade que tava, cara, é complicado, eu falo pra muita gente isso aí, quando a gente tá numa fase dessa aí que o torcedor começa a pegar no pé, vaiar, o cara tem que ser muito bom de cabeça para poder lidar e conseguir, né, jogar tranquilo, cara. Mas lá foi barra. É o que você falou antes, né? Quando a fase tá ruim, que não vai, né? Aí... O gol fica pequeno, né? Então. E ali também já não tinha, não tinha muita maturidade, né? Se a gente vai ganhando também, vai tendo... passando o tempo, a gente vai acostumando com essas coisas, né? Então ali na época, assim, eu nunca tinha lidado com essa situação de tomar vaia, né? Então, assim, foi a primeira vez. Agora, hoje em dia, a gente já sabe lidar com essa situação. Com a cabeça de hoje, você teria feito esse movimento ainda de ir pro Atlético? Ou teria esperado? Eu acho que eu teria esperado. Teria esperado. Porque, assim, o que o Souza falou foi o que aconteceu, né? Acabei caindo lá e não retornei mais. O Fluminense me ligava e falou, Rodrigo, ó, você pode arrumar um clube emprestado, para ser emprestado, porque o Abel acabou continuando, né? Então, assim, aí eles ligavam para mim para me arrumar algum clube para ser emprestado. Aí você foi pra Portuguesa, né? Fui pra Lusa, fiquei um ano todo, paulista e brasileiro, que o brasileiro também era a Série A, em 2012. E aí depois, 2013, que era o finalzinho do meu contrato com o Fluminense, eu fui pro Avaí. Aí foi quando eu fui pra Coreia, né, em seguida. Coreia. Você tá falando um pouco sobre isso, né? Mas a diferença cultural é enorme, né? De ir pra Coreia, né? Muito, cara. E assim, pra comer comida lá, cara, aqueles... Eu consegui comer só eu nem lembro o que era, cara. Eu consegui comer só experimentei o que era bom dele lá era o churrasco, carne de porco, né? Era muito bom. Era a única coisa que eu conseguia comer. Se não fossem os amigos lá brasileiros que estavam lá, eu não acho que, cara, passei um perrengue. Aprendeu alguma coisa do idioma, não? Aprendi nada, eu passei, foi vergonha. Meu irmão falava assim pra mim, cara, você é maluco, cara, como você vai entrar num avião sem falar uma palavra em inglês, cara? Eu falei, mano, é a oportunidade que eu tô tendo, cara. Só que eu dei sorte, assim que eu entrei no avião, tava entrando, acho que era a categoria juvenil de natação, eles iam pro Emirados, foi onde eu parei, onde ia fazer a conexão. E aí, cara, sentou um velhinho da comissão do meu lado lá, eu falei, senhor, tem como o senhor me ajudar? Eu não sei falar nada. Falei, não sei falar nada em inglês, cara. E eu tô indo pra Coreia. Ele falou, cara, você é maluco, como você tá indo pra Coreia? Eu falei, é uma oportunidade que eu tô tendo, eu tô indo, cara. É um sonho de jogar fora. Aí ele falou, ó, aqui você não vai passar muito perrengue não, porque tem portuguesas aqui e assim, vai entender, mas
lá quando você fizer a conexão, lá você vai passar. Então ele falou assim, já grava aqui carne, grava café, água, vou te falar só essas palavras aí, você grava que lá você vai precisar. Mas cara, passei perrengue, porque quando eu cheguei, fiz a conexão, fui pra Coreia, eu lembro que quando eu cheguei para passar na primeira roleta, cara, profissional soccer, Jeju United, só sabia. O cara, eu falei, não, speak English. Jeju United, profissional soccer. O cara, peguei o contrato lá que os caras tinham me dado, mostrei assim, aí ele me levou lá pra Polícia Federal, acho que o pessoal ligou lá pro pessoal lá, não, é assim, pode liberar que ele tá vindo, atleta que tá vindo pra cá. Mas foi um perrengue, cara, até chegar na Coreia foi um perrengue. A instrução do técnico, tinha algum tradutor lá? Como é que era isso? Tinha um tradutor no nosso time. Nas reuniões, ele sempre estava, né, nos jogos, assim, quando tinha as palestras, ele sempre estava, e nos treinos, né? Só que no dia a dia também, se eu quisesse ter, eu tinha que pagar para que ele tá junto comigo no dia a dia, né? Mas assim, aí eu se virava porque os dois brasileiros já falavam um pouquinho que já estava há mais tempo. Então assim, só no dia a dia mesmo, nos treinos que tinha lá. Muito bem. E depois você voltou pro Brasil, vai jogar onde? Eu voltei pra cá, o primeiro clube foi o Linense. Linense? Voltei pro Campeonato Paulista. E que posição ficou naquela época? Porque o Linense teve uma época que teve uma fase boa também no Paulista, não teve? Foi, mas não foi a fase, foi na época que eu peguei, não. Essa época que eu retornei, a gente não caiu, mas brigamos até o campeonato todo para não cair. Foi assim, um campeonato bem difícil que a gente fez na época. Eu lembro que até assim, foi um lugar também que não fui muito bem, né? Tem uns lugares que a gente sabe que as coisas acontecem ali também. Foi um lugar que, infelizmente, as coisas não aconteceram do jeito que eu imaginava. Altos e baixos, né? Faz parte. E Gabriel, que você que perguntou agora há pouco? Você falou? Não, era da Coreia. Pode contar na Coreia, não tem cronologia aqui não. Deu pra passear lá? Como é que foi? Passei, cara. Cheguei no hotel lá com a minha esposa, com a minha filha. Cara, um hotel, um resort muito, muito bonito. Né? Até a gente achou estranho porque eles usam muito aquelas camisas, eles não gostam de pegar sol. E só nós brasileiros, que eu fui, só aquela blusa. E nós brasileiros tudo sem camisa, tudo à vontade, e eles com aquelas camisas porque eles não gostam de pegar sol, né, na verdade. Então assim, foi o único lugar, foi um resort lá mesmo na ilha lá. Que eu visitei, fui passear com a família. Então, como era uma ilha, pra jogar nos outros lugares? Vocês vão de avião mesmo, de barco? Pra qualquer lugar que a gente fosse jogar, tinha que pegar, uma hora, né? Que a gente, como se diz? A gente tinha que pegar pra ir pra outra cidade, que agora eu não lembro qual é a cidade vizinha que tinha lá, mas tinha que ir de avião. Eu lembro que na época tava tendo essas guerras também, da outra Coreia, passava muito aqueles aviões, até brincava com os outros brasileiros, falava, cara, pelo amor de Deus, sair do Brasil pra vir pra cá. Pensei, os caras falaram, Rodrigo, eles estão passando já faz uns 3 meses que a gente tá aí, esses aviões aí, cara, os caras sempre estão passando direto aí por causa dessa guerra aí. Mas foi... Qual foi o tempo total que você ficou lá? Eu fiquei 5 meses. 5 meses? Eu tinha contrato de 1 ano. Mas aí tu que quis encerrar no meio assim? Falou, tá dando mais? Então... Porque eu não tava indo para os jogos, né, na verdade. Então eu acabei não tendo paciência, né, porque na verdade é isso. Porque tinha jogos que ele me levava e depois eu ficava 3, 4 jogos sem ir. Então isso aí acabou desanimei. Foi o que eu falei, eu trouxe até minha esposa, meu filho estava com 3 meses, né, ainda para tentar ficar mais um pouco. Mas assim que eles chegaram, acho que eu fiquei mais 25 dias e pedi para ir embora. Você estava falando do nível, né? Eu entrevistei há um tempo o preparador de goleiros do Bahia, o professor Rogério, e ele foi pra China um tempo, e ele ainda ficou se eu não me engano, foi o Shandong, né? Então já é um time de mais pá. E mesmo assim ele falava, olha, eu gastei meu joelho lá com cada goleirinho ruim. Não, isso na China, hoje não, foi 2016, eu acho, 2017, mas enfim, já era um nível melhor. Eu imagino na Coreia antes ainda, que foi 2013 isso, não foi? 2013. Eu imagino na Coreia 2013, como deve ter sido, cada... Igual eu falei, a qualidade era... A competitividade lá por baixo, né? Lá por baixo, muito, muito. Como tu chegava assim, tipo, tinha cara no teu time e você falava, pô, isso aí não tem condição. Então, não tocava a bola, então, né? Mas o pior que era isso, assim, muitas vezes você falava assim, pô, não é possível que ele não vai me levar. Pô, vai levar. Porque assim, os brasileiros falaram, Rodrigo, não se impressiona com os moleques treinando, porque eles treinando, pô, você precisa ver, cara. Tinha uns treinos que eu falava, caraca, velho,
coreano não chega no jogo, ele não faz isso, cara. Mas nos treinos, aí os moleques falaram, não se assuste, os moleques vão vir aqui no treino, vão comer a bola, mas chega na hora do jogo. Porque tem muito nesse negócio de respeito. Tem muito jogador que vem de fora, tem brasileiro, que os caras têm medo de encostar quando tá bem lá, eles, parece que é respeito, eles respeitam mesmo, assim, de não chegar forte. Então isso aí conta muito. Então assim, eles no treino, não tinha essa, eles chegavam, pô, faziam coisas que eu falava assim, pô, não é possível que esse moleque não vai chegar no jogo, não vai fazer nada. E não fazia, cara. E ele não levava a gente assim, no meu caso, os outros dois estavam indo direto. E eu acabei indo poucos jogos. Aí eu ficava revoltado, cara. Eu falava, pô, que isso, pô, treinando do jeito que eu entrei um jogo, fui bem. E depois ele vai me levar depois de 2 jogos, cara. Aí eu não aguentei, cara. Quem que eram os outros 2 brasileiros? Eles chegaram a fazer carreira aqui também? Tem um que tá agora no CSA. É o Pedro Júnior. Só que jogou muito tempo. Jogou no Japão, aí foi pra Coreia, aí ele voltou pro Japão e agora ele voltou uma época pro Fortaleza, aí foi pra Tailândia e agora voltou pro CSA. É um que fez uma carreira fora e agora no finalzinho ele falou que ia voltar. Ele já tinha comentado isso pra mim, que no final da carreira ele queria voltar pro Brasil. E você fala muito do seu irmão, você mencionou algumas vezes aqui. Como que é essa relação com ele? Ele te incentivou a ser jogador? Como é que funciona essa relação com o seu irmão? Cara, foi um cara que me incentivou, cara. Porque, assim, ele tinha esse sonho de ser, né, jogador e acabou não acontecendo. E assim, trabalhei na ótica durante durante 3 anos, né? Só que é o que eu falo, ali também tive pessoas que foi Deus que colocou na minha vida, porque se não fosse eles, eu acho que eu não estaria realizando esse meu sonho de ser jogador de futebol. Só que meu irmão foi muito importante, que teve época que eu saí da ótica e fui para os clubes, e aí as coisas não aconteceram, acabaram andando, e ele falava, Rodrigo, pode ficar tranquilo que aqui em casa eu ajudo os pais, e você dá continuidade no que você vem fazendo aí, pode pegar firme, que aqui eu vou ajudando. E assim, era um cara que sempre me incentivava, me levava para os clubes, me levava para torneios. Então assim, foi um cara que sempre confiou em mim, né? Por isso que eu falo que ele é muito importante. Igual eu falo, se eu cheguei onde eu cheguei, é graças a ele que lutou, que persistiu e sempre me motivava, entendeu? Então é um cara importante para mim. Como é que foi seu retorno depois de tanto tempo pra Briosa, né? Você ficou tantos anos longe, né? Como é que foi esse retorno? Cara, voltar pra casa não tem coisa melhor, né, cara? Então assim, e eu voltei, foi em 2018, foi quando a gente teve o acesso da 3 para 2. Só que infelizmente foi um ano difícil para mim aqui, que eu tive 2 lesões na panturrilha, né? E não pude jogar muitos jogos, né? E eu lembro que o pessoal, uma cobrança muito grande por eu ter passado por um monte de clubes, né? E ter retornado depois de um tempo. Mais experiente, assim, né? O nome mais assim, então. Sim, e acabei, assim, a expectativa era muito grande do pessoal, né? Por eu ter retornado e por estar na 3 e pelo elenco que o Sérgio tinha montado, era um elenco muito forte. E de eu não poder ajudar, né? Eu sei que eu passei uma barra nessas 2 lesões aí, que tive muita cobrança, muita gente falando um monte de merda. Mas assim, Deus foi muito bom comigo, que acabou no jogo do acesso lá contra o Barretos, cara. Sobrou uma bola lá que eu falei que ali foi coisa de Deus, que onde eu acertei o chute eu acho que eu não acerto nunca mais, cara. Então assim, ali foi onde me deu uma aliviada muito boa pela cobrança que eu vinha, já o pessoal vinha me cobrando, né, pela situação de ter jogado poucos jogos. É legal que nessa época da Briosa a torcida abraçou também, a cidade abraçou o time, né? Umas campanhas que foram feitas para o estádio lotar. Como é que você viveu essa situação? Cara, foi uma coisa que eu falei que na primeira eu não vivi isso que eu vivi em 2018 aqui, cara. A cidade abraçou de uma forma, né? Todos os jogos que a gente... Pô, era estádio cheio direto, cara. Era 3, 4 mil pessoas todos os jogos. Então, assim, o time viu isso aí, cara, e a gente, pô... E tinha muitos jogadores daqui, de Santos. Tinha o Ferro, tinha o Edmilson, tinha o Léo, tinha o Cauche, tinha o Clay. Então, assim, a gente acabava no dia a dia passando pro pessoal do grupo, cara. Fala, gente, a gente, do jeito que tá aqui, faz muito tempo. Isso aí aconteceu na Bezinha também, que eles abraçaram, mas ficou muito tempo aí na Bezinha, né? E na 3, do jeito que eles estão fazendo agora, eu falei pros caras, gente, isso aí é uma coisa diferente, cara. Pode ver que, assim, por a Portuguesa ser um campo de várzea igual todo mundo fala, um campo igual da várzea, que todo mundo tá ali, um campo, né, que os torcedores ficam próximo. Então, assim, isso aí ajuda muito, cara. Porque, queira ou não queira,
tinha jogos lá que, pô, do jeito que a torcida empurrava a gente, não tinha como. Ali a gente entrava nos jogos e sabia que aquele time ia ter o acesso, cara, por que a gente vinha fazendo também, né? E a torcida abraçou do jeito que abraçou, por isso que deu certo, né? E aí o Sérgio até brincava com a gente assim, falava, rapaziada, se vocês não subir esse ano, cara, do jeito que tá, comoveu a cidade, vocês não sobem mais. O Sérgio falava direto. No jogo do acesso a gente tava lá, os três. A gente né? Tava no jogo do acesso? Tava fazendo matéria pra faculdade, né? Contra o Barretos, que a gente empatou, foi. No acesso da 3 ou da... Não, é verdade, foi do Eu Brasil. fui todos os acessos, então eu tava com vocês. Tava né? trabalhando na rádio, né? Eu trabalhava na rádio e cobri todos os jogos. Eu tava lá em todos os acessos, é verdade. A gente tava contra o Desportivo Brasil. Aí foi da Bezinha. Foi da Bezinha, foi isso. da Bezinha, Foi da Bezinha, é verdade. Jogão também, tava lotado também. Esse aí eu fui também, esse jogo aí eu tava fui na assistir. torcida também? Eu tava na torcida. E já que a gente tocou nesse assunto de torcida, pressão, assim, dentre todos os clubes que você já jogou, da primeira divisão, lá fora, enfim, qual foi o que você achou mais difícil de a torcida apoiar e o de jogar contra? Que você chegou e falou, puta, esse estádio aqui é embaçado. Cara, de jogar contra, igual eu falo, contra o Corinthians Corinthians e Flamengo. Foram os dois times assim. Mas na época do Pacaembu, né, ainda, não era nem arena. Isso, não era nem arena ainda. Os dois times de jogar contra, assim, que a torcida, assim, se o cara não tiver, né, eu falo, firme mesmo assim, pela torcida, eu acho até mais difícil jogar lá do que jogar contra, cara, a realidade é essa, né, mas eu acho que são os dois clubes, assim, com a torcida inflama mesmo de uma forma diferente. E pesa mesmo, o jogador pesa. Pesa. Se o jogador, igual eu falei, se não estiver bem mesmo, acho que é complicado. Eu vi uma matéria uma vez que mostrava um estudo que acho que a visão do jogador ela fica mais embaçada quando tá muita pressão em cima. Tem todo um estudo que eu li sobre isso, que quanto mais a torcida adversária estiver botando pressão, pior pro cara que tá ali despreparado, né? É bem complicado. E fora que você não consegue escutar o que os outros falam, assim, assim num jogo contra os clubes, né? Igual eu falo Flamengo, por isso que eu atuei. Assim, cara, você não consegue, ali eu não consigo escutar porque os caras não param, cara. Instrução então, assim, fica mais difícil. Nada, tu não consegue escutar nada. E fora a pressão mesmo, cara. É mais ou menos isso aí. Se o cara tiver, o cara se esconde. Se o cara não tiver a personalidade de querer jogar, o cara se esconde nos jogos desses. E de questão de treinador, você trabalhou com o Muricy, um pouco com o Abel, com o Sérgio Guedes, que eu acho que é um baita treinador também. Qual que foi o melhor treinador? Melhor não, mas qual que te marcou mais, te ensinou mais na carreira? Olha, igual eu falo, o Sérgio Guedes foi um cara muito importante na minha carreira, que eu trabalhei muitas vezes com ele, né? Então, assim, na minha carreira foi um cara que apostou muito em mim. Então, assim, eu coloco ele como um dos mais importantes. Coloco o Sérgio Soares, né? Na época do Santo André também foi um cara que apostou muito, conversava muito comigo. E, assim, dos tops que eu falo, o Muricy foi um dos caras também que assim, é um cara meio... como posso falar, um cara meio bravo, porque a gente falava, cara, que cara, principalmente com a gente, né, com os caras que tinham mais nome, ele era mais maleável, conversava também, dava as broncas, mas era mais tranquilo. Mas com a gente, cara, o homem era bravo, né? Quando a gente fazia as coisas que ele não queria, cara, eu lembro que teve um jogo, acho que ele xingava muito ali na beira do campo, né? Eu lembro que teve um jogo contra o São Paulo, cara, a gente tava brigando aí por título, e a gente já tava ganhando de 3-1, eu entrei no jogo, eu falei, cara, mano, vou tentar fazer um gol. E teve uma bola que jogaram tipo em diagonal, ele queria que eu cruzasse a bola e eu chutei no gol e isolei. Cara, esse cara começou a me xingar lá, Rodrigo! Eu falei, não vou olhar, pô, eu já sei que ele vai me xingar, pô. Eu fui pegar uma bola na lateral, quando eu fui pegar a bola na lateral, vai, tô! Mas assim, foi um cara que eu aprendi muito. Ele conseguiu tirar o máximo de mim. Acho que foi um ano que eu atuei em alto nível. Acho que no Fluminense foi o melhor clube que eu atuei assim, em alto nível. Assim. Falando taticamente, assim, também foi o Muricy que foi o melhor treinador? Eu coloco ele como treinador assim. E assim, ele era o básico do básico. Ele nem fazia assim. Tem muito treinador que você pega em divisões menores que pô, taticamente é muito bom, cara, mas ele fazia uma coisa lá que eu falava assim, pô, era básico, mas só que as coisas aconteciam de uma forma que você falava, cara, como que o cara, que assim, ele não tinha nada de extraordinário, falava, cara, Muricy, você ganhou isso, né? nada, cara. Eles tinham os trabalhinhos deles simples,
mas o negócio dava certo, cara. E é o que importa no final. Isso aí, queira ou não queira. O cara tá do tamanho que ele é hoje em dia, né? Olha quantos títulos que o homem ganhou aí, sendo assim desse... E voltando para a atualidade, não sei se querem falar mais alguma coisa. Eu ia falar uma Tem pergunta pergunta? aqui. Manda aí, depois eu... O Fernando perguntou se o nível da arbitragem da Série A2 é pior do que, assim, comparando com a primeira e tal, assim, ou é melhor porque não tem tanta pressão, assim, da TV sempre em cima? Não, cara, é pior. Pior? Porque eles fazem muito teste, né, com alguns Árbitros mais árbitros, novos? né? E assim, ele só coloca os árbitros mesmo da primeira nos mata-mata, né? Assim, a partir do momento que é o mata-mata, então são todos os árbitros da primeira divisão. Mas até chegar na primeira fase mesmo é complicado. Eles colocam alguns árbitros que acaba... A gente mesmo no jogo fala, pô, ele é muito ruim, cara. E assim, jogador, um outro falando um jogador falando pro outro dos times, assim, pô, é muito fraco. E eles colocam pra... Né, eu lembro que não sei se foi no segundo ou no terceiro jogo, a gente pegou um árbitro que era o primeiro jogo dele na A2. Então imagina, um primeiro jogo na A2, então assim, erra muito, cara. Então, com certeza na A2 os juízes são mais fracos. E você acha que um dia A2, campeonatos um pouco em divisões inferiores, pode chegar a ter VAR no Brasil? Acho que é uma possibilidade real, um dia assim? Estão falando que agora nesse campeonato no mata-mata vai ter Já VAR. vai ter VAR. Já vai ter VAR nesse mata-mata. O que você acha do VAR? Cara, eu acho um negócio assim, pra mim não teria que ter, cara. Eu acho que a emoção do futebol é isso, cara. Porque assim, o VAR, queira ou não queira, atrapalhou isso aí. Agora qualquer coisinha para, e olha o tempo que para o jogo pra te dar um gol, pra apitar um pênalti. Então assim, eu não sou muito fã do VAR. Eu também não sou, não. Eu confesso que eu não gosto muito também, não. Eu também não sou. O pessoal tenta ajudar, mas Verdade. tem hora coisa que não precisa mexer, né? E a gente vê lá fora, às vezes, né, que numa Premier League, assim, a decisão sai em 40 segundos ali. No Brasil, nunca que 10 acontece minutos isso. você um impedimento, né? É complicado. Imagina, pra você comemorar um gol, igual eu vejo nos gols aí, que demora, 5, 6 minutos É. pra comemorar um gol, cara. Então eu não sou fã do VAR. Eu já nem comemoro o gol, espero o VAR dar pra ele comemorar, senão não tem jeito. E agora voltando um pouco pra atualidade, teve essa pandemia aí, né? O que isso afetou no time, assim? Porque vocês ficaram um tempão parados, né? Imagino que no começo da quarentena todo mundo ficou parado. Como é que foi encarar essa situação? Eu tava no Taubaté, né? Eu não tava aqui na pandemia. Mas lá, em todas as equipes, se for ver, né? Foi que a gente estava comentando no começo, né? Que aqui também tava bem, e depois teve a pandemia, acabou nem classificando para o mata-mata, né? E a gente lá, no nosso caso, foi a mesma coisa quando eu estava lá no Taubaté. A gente estava muito bem, acabou o campeonato liderando, e a partir do momento que... Liderando não, minto, né? A gente estava em segundo colocado, e depois, a partir do momento que teve essa pandemia, a gente tivemos dificuldade no retorno, demos sorte que a gente ganhou o primeiro jogo contra o Red Bull e já classificamos, porque os outros dois depois a gente perdeu, fez praticamente igual a Santista aqui. Então assim, acho que para os clubes foi bem difícil, né? E para nós atletas que tinha que ficar em casa fazendo alguma coisa, porque assim, a gente sabia que não iria fazer a mesma coisa que a gente faz no clube, né? A gente fazia alguma coisa para pelo menos chegar lá, manter alguma coisa, né? Mas assim, foi muito difícil, mas assim, a maioria dos clubes depois teve uma estratégia muito boa, pelo menos lá, para dar condições para a gente retornar ao campeonato. E para essa próxima para essa próxima temporada, expectativa, você vai estar na Briosa, né? Vou estar na Briosa. O Axel continua como treinador? Como é que está a expectativa para trabalhar aí? Português, ele falou aqui no o começo. Primeiro jogo, dia 28. Ah, é verdade, eu vi. O jogo das luzes. Então, o Axel foi a primeira vez que eu trabalhei com ele, né? Agora na Copinha. Assim, um puta de um treinador, cara. A gente, foi o que eu falei aqui no começo, eles manteve, acho que foi 14 ou 15 jogadores. Então, acho que isso aí é muito importante, manter uma base, né? A gente acaba saindo na frente. Só que tem muita gente que está falando, pô, mas por que a Portuguesa não está contratando? Mas se for ver, manteve uma base. Muitos times estão contratando porque desmancharam. E às vezes é mais importante manter do que contratar. Foi isso que o Ferro estava conversando com a gente, né? Porque tem muita gente falando, pô, só a gente que não está contratando, mas tem que ver que já está, a maioria já estava no clube. Então, assim, os que estão contratando porque desmanchou mesmo e tem que contratar. Mas, assim, está montando um time competitivo, muito bom. Aí eu tenho certeza que a gente está em busca desse objetivo aí, que é o acesso, mas pelo time que está montando,
tenho certeza que vai dar caldo e a gente vai conseguir esse acesso. Espero daqui uns meses com a vacina já, o estádio cheio, todo Pô, mundo comemorando. Nem fala, é isso que é. Nós, jogadores, não vê a hora desse momento, cara, porque é muito ruim, cara, jogar com estádio vazio, cara. Não parece jogo, cara. A gente tem que focar muito assim pra falar, pô, é jogo, cara. Mas parece um jogo treino normal do dia a dia, cara. Então, assim, até isso pra gente foi difícil até acostumar com o estádio vazio. A saudade também de ir pro estádio, Nossa, né? nem fala. Muito Eu ainda vou às vezes trabalhando, mas não é igual, né? Não é a mesma coisa, às vezes. Não é igual. A gente tem uma pergunta aqui que eu já vou até emendar em outra. O Léo, nosso parceiro aqui, também fez uma pergunta da semana passada, né? Aquela do Corinthians lá. Ele perguntou como é que foi jogar ao lado do Sheik, que é um cara que parece ser muito resenha, né, e tal. E já aproveito e te pergunto também, quem foi o cara mais resenha mesmo que você jogou? E também o mais talentoso, já aproveitar pra... Eu achei que você perguntou aqui foi uma exclusão, mas não é sacanagem também. Se quiser falar, né? Esse aí deixa quieto. Deixa quieto. Não, cara, eu achei que, assim, foi um cara sensacional na época, pude conviver com ele lá. Né? Até tem uma história no final, o último jogo, nós e Guarani, que eu entrava muito no lugar dele, né? E assim, nós e Guarani, pô, o ônibus entrou que a gente estava jogando no estádio do Botafogo. No Engenhão. No Engenhão. E assim, a gente entrou na rua do Engenhão, cara, tava aquele mar de gente, cara, o busão foi balançando. E aí eu falei pro Sheik no vestiário, falei, Sheik, pô, joguei até agora vários jogos, velho. Pô, deixa eu jogar pelo menos 10 minutinhos, pô, cai lá, pô, deixa eu jogar 10 minutinhos. Ele falou, Rodrigo, fica tranquilo, meu irmão. Ele falou, vou fazer o gol, no segundo tempo com uns 20, 25 eu caio, tu entra. Aí eu falei, mano, será que esse cara tá falando a verdade, mano? Ele não vai cair num estádio do jeito que tava, uma final, ele já tinha sido campeão com o Flamengo. E ali, pô, a gente brigando pelo título, eu falei, não vai sair. Cara, juro, ele chegou com 20, 25 minutos, cara. Ele tinha feito o gol. No primeiro tempo, 1x0 gol dele. Ele com 25, ele caiu, cara. Aí eu falei, não acredito, a Maurício veio. Eu falei, depois eu abracei e falei, obrigado, meu. Eu não acreditei que você ia fazer uma coisa dessa. Ele falou, não, Rodrigo. Assim, por eu tá vindo jogando todos os jogos, ele falou, cara, E aí, eu tinha feito o gol, ele falou, eu tinha feito o gol. E eu queria ver. Eu queria que você também jogasse esse jogo, é muito importante pela competição, pelos jogos que eu já vinha jogando, né? Então, assim, foi um cara que conversava comigo também direto. Pô, Rodrigo, ó, chegar ali muitas vezes, pô, você tá servindo muito, bate no gol também, vai fazer gol. Então, assim, era acho que dos caras mais experientes ali, era o que sempre conversava comigo por ser da mesma posição. Então, assim, é um cara que eu tive... Né? Não mantive o contato, infelizmente eu poderia ter feito isso, que era um cara que, pô, eu assim, tiro o chapéu por tudo que ele fez por mim lá, né? A história daquele cara a história dele é sacanagem, então assim, eu podia ter aproveitado mais de ter pegado contato, de estar conversando com ele, por ser um cara também gente fina, assim, então o Sheik pra mim é um cara sensacional, assim, do grupo ali que eu tenho do Fluminense. É o que eu mais, assim, tiro o chapéu por tudo que ele fez por mim, assim, de me dar os toques, né? Porque é difícil, cara, não é todo cara igual ele, um Deco, por mais que eles conversavam, mas assim, na resenha, na brincadeira, falava as coisas. Ele me dava toque mesmo ali dentro do campo, em situações, né, pra mim melhorar. E o cara mais talentoso que você jogou? E que tu enfrentou também? Boa, pode ser. O que eu enfrentei foi o Ronaldo, né? O Ronaldo, por ser também atacante ali. Cara, quando eu tava no Santo André, quando ele ficava atacando lá, eu ficava meio viajando assim, falava, cara... Conseguiu trocar a camisa alguma vez? Consegui, cara. Também, os né? caras já foram muito rápido, pô, entendeu? Os zagueiros já foram muito rápido, não deu tempo de eu chegar. Mas o Ronaldo é o cara mais talentoso, assim. Por eu ser fã dele já também, então, assim, é um cara que quando a gente jogou contra, é um cara que eu ficava... Quando ele tava atacando, eu ficava isso que ele tava. O cara falou que ele tava gol, tava acima, mas eu vou te falar, diferente. O jogo destruiu aquele ano. Muito diferente. Né? E o Deco também, vou te falar, cara. A qualidade daquele cara ali. No dia a dia eu era fã também do cara, Deco. Então, assim, vou falar pra vocês. Ele jogando. Tem um jogo contra o Vitória que ele falava assim pra mim, Rodrigo, você só corre, que eu vou te achar, pô. Não fica vindo porque eu ficava vindo de costa, ele falava, não vem de costa, cara. Corre que eu te acho. Só sai que eu te acho. E a primeira bola que eu saí, e ele achou, eu sofri o pênalti. Aí ele olhou pra mim e falou, e aí? Eu já tô te avisando isso aí já faz tempo, se você faz antes,
Poderia ter feito. Confia. Mas então, o mais talentoso é esses dois aí, cara. Pô, show de bola. Então, aí tá acabando nosso tempo já, né? Aquela pergunta tá que a gente tem acabando que fazer pra encerrar, né? Já tem planos pra depois que pendurar a chuteira. A gente espera que você jogue mais bastante tempo na Briosa, mas depois já tá começando a planejar o pós-futebol. Eu tô começando agora ainda, né, assim, todo mundo me pergunta isso, eu ainda não, assim, tô me cuidando para jogar mais 1 ou 2 anos aí, né, mas por enquanto ainda não sei o que vou fazer, assim que eu parar de jogar Então, ó, futebol. esse ano conquista o acesso com a Briosa pra 1 e ano que vem fica no classificação do mata-mata. Pode ser, fechou. Combinou, então. Depois você já me responde isso daí depois de novo. Combinado. Mas você pensa assim, tipo, tem alguma vontade já de, pô, quero ser treinador? Ou Eu não tenho essa característica de ser um treinador, por mais assim, posso ser um auxiliar, um gestor ali dentro, no clube, mas para ser treinador mesmo eu não tenho esse perfil não. Mas eu penso em ser, posso ser assim, um auxiliar, ou um diretor, um gestor, alguma coisa assim no clube. Mais para frente eu vou começar a estudar. Aí eu não sei se é pro lado do campo como auxiliar, ou diretor ou gestor. Mas Acho que o português é aberto a isso também, né? Você chegar lá com eles e falar, ó, tô encerrando a carreira, quero fazer alguma coisa, acho que eles vão abrir essa porta. o que fizeram com o Ferro praticamente. Sim, aí, né? exatamente. Então assim, o Ferro troca muita ideia comigo, assim, né? Ele já comentou assim, você já sabe quando vai parar? Eu falei, ainda, então eu quero jogar mais um pouquinho. Pelo menos eu falei para ele, esse ano, principalmente, eu quero dar continuidade, né? Então, quem sabe aí, a gente pode ter esse acesso e depois parar, né? Eu quero parar por cima, com acesso aí eu Isso aí, paro. é isso aí. Você tá com 37, né? 37. Vou jogar mais uns 3 pelo menos. 37 aí, não dá. forma pra caramba. A idade física aqui já passou dos 80. Você encerra, Edu? Uma pergunta mais pra fazer? Acho que não, Tô não dando sei. uma olhadinha aqui, de repente se alguém mandou e a gente não conseguiu ver. Só o Gustavinho falou antes, aquela final foi teste pra cardíaco, acho que 2010 ainda. O Santista aqui falando, complicado. Ah, teve aquele gol, né, mal anulado. Ah, nem fala. Se tivesse o VAR nesse Verdade. momento. Se tivesse o VAR. Aí eu queria o VAR nesse momento. O VAR ia Mas me ajudar é muito. engraçado que aquele gol foi... Não foi nem na hora do cruzamento, né? Foi no passe antes que a bandeirinha marcou o impedimento, aí a jogada continuou e tal, e saiu o gol, né? Mas Isso. Ela mesmo falou assim... que o Carlinhos estava impedido. E na verdade não tava, né? O Acabou VAR tirando minha artilharia. O VAR ia tirando corrigir, meu título. Tirou a artilharia, eu o título, título. olha só. É complicado. Mas então, é Nem isso. sempre o futebol é justo, né? Jamais é justo. Nunca é, na verdade. É isso. É isso. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação aqui. Foi legal pra caramba. A gente vai, já sabe, né? Vai sair depois lá no nosso YouTube, no Catimbeiros Podcast. Spotify No também. Spotify, Catimbeiros. Podcast também, tá? Também pode Podcast. pesquisar, os dois aparecem. Transmitimos aqui na Twitch e agora na rádio. Isso, tem Na uma rádio também. Previdência. não Eu avisei anotei aqui no mas- começo, mas esqueci É o que eu nome. vim na Deixa eu ver correria aqui. no carro, nem olhei pro A Rádio celular. Cidade FM, 104,9 FM, no sábado às 19 horas lá em Peruíbe. Você tá vendo ali na tela o QR Code. Aponta aí, Kaique. Isso. Aqui, ó. Vai dar Tô lá no ficando nosso bom, Instagram, segue a gente lá, Catimbeiros Cast. Sempre tem as novidades. E mande lá também quem você quer que seja nosso convidado. Manda lá, né? pode Quem mandar você uma quer- sugestão, não tem problema. A gente tá Quer que o sempre Rodrigo venha aberto. de novo, ele vem de novo, a gente convida de Eu novo. vou, com certeza, pô. Eu espero vir aqui, ó. Fim Com do ano, acesso, com a né? taça da Com a taça. Deixa aqui em Pode cima, ser, tá? pode ter certeza, vou trazer. Isso. Vou trazer, combinado então, né? Vou trazer, combinado. É isso então. Essa camisa aqui é do próprio Rodrigo aqui. verdade. Peguei dele já há um tempinho Tá já. E é isso, né? É isso, temos É isso. patrocinadores Patrocinadores pra falar? Pode falar, Opa, Gabriel. opa, então tá, de novo a Lifestyle Assessoria Esportiva, do Gabriel Quitério, né, que oferece treinos funcionais e corridas na praia ou online, né? Uhum. Na praia lá no canal 1. Então entre em contato com ele no 013 9960 83091. Repetindo, 013 9960 83091 ou no Instagram _lifestyle013. Segue lá que vale bastante a pena. O Fernando perguntou quando o Kaique volta. Então, eu não sei se eu volto mais. Eu já cansei de enrolar o pessoal. Meu horário tá meio complicado, tentando fazer uma outra atividade aí, né? Perder peso de outra forma, mas lá eu não tô conseguindo, meu horário não tá batendo mais. Mas um dia, quem sabe, talvez se o horário mudar, eu volto. E a gente tem a Tchau.
Que você não É trouxe. Thiago, eu não suco, trouxe Thiago. por quê? Porque eu na correria também não consegui trazer Ah, o suco. Thiago, Fizeram propaganda que eu ia tomar um Fizeram suco. propaganda. tá vendo? Eu vou ter que E aí, arrumar cara? um suco, vou ter que mandar a caixa lá pra abrir. Vamos mandar lá cobrar Vai lá, lá caixa mano. pra briosa lá. Eu vou mandar lá no clube. Me fala direitinho depois da data que estiver lá, a gente vai, eu mando pra vocês lá. Fechou. Faz porque- o tchau já que você tá É falando. isso, ô Tial, você que não conhece, Sucos Tial, @Sucos Tial no Instagram, é uma empresa de sucos que tem, inclusive agora tem chá também, Olha o chá só. que é muito bom, tem uns chás de diversos sabores lá, também tem sucos naturais, 100% que é só a fruta, tem os sucos na base de néctar, né, que é com a polpa, enfim, diversos sabores, mais de 63 produtos para você experimentar, que são muito bons. O Rodrigo não tomou hoje, mas ele vai tomar, depois ele manda um vídeo pra gente. Ai, Tchau. Todo mundo Fechou. que vem sabe que a Tchau é muito boa, a gente vai mandar pra vocês lá, beleza? Valeu. Combinado. @Sucos Tial no Instagram, www.sucostial.com.br pra você ficar sabendo, tem no mercado mais próximo da sua casa. E o nosso, já sabe, né? Se quiser também fazer parte do nosso time, @catimbeiroscast no Instagram, ou manda um e-mail pcatimbeiros@gmail.com. A gente tem várias opções de inserções, é só a gente conversar que vai dar tudo certo. É isso. Repetindo, só Catimbeiros Podcast no Twitter, ó, no YouTube e no Spotify. Na Twitch a gente transmitiu aqui, Catimbeiros, como você já pôde acompanhar. E segue a gente lá no Instagram, Catimbeiroscast. É isso, em breve novidades aí de gameplay, a gente vai... Gameplay, é verdade, ainda vai A sair. gente fala sobre ainda isso vai mais sair. pra frente. Então é isso, muito obrigado a todos pela participação. Kaique, pô, na correria, né? Chegou aqui, o trânsito tava complicado hoje, né? Eu saí atrasado também do trabalho, me enrolaram, vou cobrar hora extra. Mas enfim, obrigado ao Kaique, ao Rodrigo, o Gabriel, o Felipe lá da nossa mesa técnica lá. E até semana que vem. Até semana que vem, a gente Tchau, volta com tchau. um convidado aí.